Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 197. Dia diferente, dia atípico, vamos dizer assim. Nosso programa ainda continua sendo todos os domingos, mas nesta semana tivemos aí o fim da temporada, vamos dizer assim, o fim do primeira temporada da série It, Bem-vindo a Derry. Então, eu fiz o primeiro episódio sobre a série, falando do que eu achei do primeiro episódio da série, né? E disse que no final dela eu ia fazer uma revisão de tudo que aconteceu na temporada e dar a nota, né? Então, estamos aqui para fazer exatamente isso. Série de 8 episódios, né? Assim, passa rápido, vamos dizer assim, e quando a série é boa a gente fica até chateado, né? Que a série passa bastante rápido. Mas fica um gostinho de quero mais e a gente já sabe que vamos ter mais dela. Já está programado aí para ter mais 2 temporadas ainda em cima deste universo do Stephen King. Lembrando, só para você que está aqui, né, acompanhando esse programa, vamos dizer assim, esse programa extra dessa semana, no domingo tem episódio para aí sim a gente falar sobre Avatar e também vamos comentar sobre o teaser de Vingadores Doomsday, que agora já está confirmado no Brasil, vai chamar Vingadores Doutor Destino, né? Vamos estar comentando sobre isso no próximo domingo. Na verdade, nem é um teaser, né? Vamos dizer, uma ativação do filme, o início da campanha do filme que vai ser lançado no ano que vem. Vamos estar comentando sobre isso no próximo domingo com o Bernardo aqui, juntamente também com o filme Avatar. É uma correria danada esse final de ano, né? Final de ano tem muitas coisas ainda, muitos programas para serem gravados, outras coisas que a gente tem que fazer. Eu até agora, tô gravando hoje quinta-feira e ainda não assisti Avatar. Vou assistir só amanhã para fazer aí esse episódio do próximo domingo. Então vamos à conversa, ao de fato, o que vamos falar hoje. It, Bem-vindo a Derry, para mim é a melhor série do ano. E já vou adiantando já meu voto aqui para o Rádio Nerds Awards no final do ano. Na verdade, daqui a 2 semanas, né? Vamos ter aí a premiação do Rádio Nerds. E eu já vou adiantando o meu voto para a melhor série do ano, para It, Bem-vindo a Derry. Por quê, Daniel? Porque é uma série que expande o universo, tanto do filme 1 quanto do filme 2, e faz uma ligação convincente, vamos dizer assim, uma bela ligação com a história central que foi contada lá nos filmes, tanto no volume 1 quanto no volume 2. Vamos entrar de fato na série. O que me impressionou mais? Eu já disse isso aqui no primeiro episódio que a gente estava comentando sobre a série. Foi exatamente na série não ter medo de matar, principalmente protagonistas. Logo no primeiro episódio já mata 3 dos 5 protagonistas, né? E assim, são mortes de crianças, então mortes que chamam a atenção e que também, vamos dizer assim, choca a gente quando a gente está acompanhando a gente está acompanhando a série, vamos dizer assim, né? E eu queria entrar de fato, já que estamos falando das crianças, as crianças da série, porque quando a gente fala de It, você tem que ter um bom elenco infantil, porque o elenco infantil, são os protagonistas da série. A coisa, vamos dizer assim, ele vai atrás de crianças, e são as crianças que vão resolver esse problema, que vão matar a coisa. Na verdade, no capítulo 2, né, eles já são adultos. O Clube do Otário já são adultos, no caso, né? Mas
tem aquela história que começou desde a época que eles eram crianças. E aqui, o cast infantil, vamos dizer assim, é muito bem escolhido, né? A Lily é a personagem principal, mas ela tem ali... ela é a personagem principal, mas ela divide ao mesmo tempo também esse protagonismo com as outras duas meninas, que é a Rony e a Marge, né? Que são as duas outras protagonistas que, juntamente com o Will, fazem ali um quarteto infantil, né? O Rich tem uma das melhores histórias da série, né? Uma das melhores histórias da série. É aquele garoto que tinha medo de conversar com as mulheres, que era apaixonada pela Marge, né? E que morre numa das mortes, vamos dizer assim, mais bonitas da série. Ele morre salvando a Marge do incêndio, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho, né? Numa das mortes mais bonitas, né? Uma entrega, ele entrega por amor a ela, ele acaba, vamos dizer assim, se matando. E ele também, o Rick, ele é importante, vamos dizer assim, lá no episódio, no capítulo final, quando ele ajuda a turminha lá a enterrar a adaga para prender a coisa dentro da cidade de Derry, né? Então, assim, vamos começar com o elenco infantil muito bem escolhido, muito bem, vamos dizer, estão todos bens ali, todos foram ótimos ali na atuação, né? Quando a gente passa pro elenco adulto, lá naquele episódio que eu falei da série, alguns episódios atrás, agora eu não vou lembrar qual é o número de fato do episódio que eu comentei sobre a série, mas você pode voltar aí tanto no YouTube, tanto nos canais de áudio, vamos dizer, né? Você vai encontrar aí um episódio que eu falei sobre a série. E o que mais me incomodava era aquela parte do exército, a parte em que a série focava na história ali daquele exército, daquela base militar que estava ali na cidade de Derry. Assim, os dois primeiros episódios, quando está introduzindo esse conceito, vamos dizer assim, né, na série, elas são os momentos mais chatos da série. Mas logo depois, quando tem aquele engate, quando encontra a história do exército, daquela base militar, o que aqueles militares estão fazendo na cidade, o que eles querem ali na cidade, juntamente com a história das crianças, fica bastante interessante, né? Porque os militares estão ali, primeiro a gente acha que os militares estavam ali apenas para o quê? Para transformar a coisa em uma espécie de arma contra os russos. Estávamos ali, década de 60, estávamos ali no meio da Guerra Fria. Mas na verdade não. Na verdade o plano era exatamente outro. O plano era que o general Francis, na verdade, né, já tinha tido uma experiência com a coisa lá atrás, né, e voltou para a cidade para soltar a coisa. E aí é uma das ideias mais imbecis, né? Vamos dizer, né? Você vai soltar nem animal, né? Vai soltar um ser que você nem sabe o que é, mal sabe o que ele pode fazer, e você vai soltar ele no país para que ele, vamos dizer assim, equilibre as coisas no país, né? Porque naquela época os Estados Unidos passava por grave crise social, principalmente em termos de lutas de classe, luta através da cor, né? Tinha muito racismo naquela época, principalmente nas colônias do Sul,
né? Colônias não, nos países, nos estados do sul, né? Então tinha aquela segregação. E os Estados Unidos, o general estava vendo que os Estados Unidos estava se tornando cada vez mais desunido. Então, para unir as pessoas de novo, precisava de um inimigo. E aí deu na ideia do general soltar um ser que ele não faz ideia, não consegue controlar, no país para pegar crianças e matar crianças. Tá? E aí isso uniria o país. É uma das ideias mais imbecis que eu já vi. Né? Embora essa ideia não atrapalhe a série, né? Mas, venhamos e convenhamos, é impossível acreditar que alguém pensaria numa coisa tão imbecil como essa. Né? Mas o general Francis pensou e queria soltar a coisa no país. Talvez, pensando agora, seja a coisa que mais me desagradou é exatamente o plano do general Francis. Eu acho que se o plano fosse pegar a coisa para ser uma arma, eu agradaria mais, vamos dizer assim. Seria mais palatável, né, do que esse plano de soltar ele para poder colocar as pessoas unidas de novo contra um inimigo. Para mim, é a parte que mais pesou contra. Eu acho que a única parte, para mim, que não soou bem foi exatamente esse plano do General Francis, né? Então, já falando aqui, a parte que eu não gostei da série foi esse plano, que é um plano, assim, que tem que acreditar muito no roteiro para achar que alguém tem uma ideia tão imbecil como essa, né? Mas, mudando de assunto, vamos agora falar só agora de coisas boas, né? Porque eu já falei a minha única crítica que eu tenho da série. Nós temos aí, vamos dizer, o melhor episódio da série, o último episódio, que é o episódio ali em que as coisas se resolvem de fato, mas antes das coisas se resolverem de fato, a série faz uma coisa muito interessante, que é mostrar quem era o Pennywise, né? Porque é sempre falado o Pennywise e o palhaço dançarino, que é ali a coisa, por que a coisa vira palhaço, né? E isso é explicado ali no meio da série, né? Que a coisa, na verdade, ela tinha uma outra cara, né? Ela era uma criança, na verdade, e aí ela viu que as crianças gostavam muito do palhaço, e aí ela atrai o Pennywise, né? Até uma mata, lógico, mata o Pennywise e não só mata, mas como se apodera do corpo do Pennywise. E a partir dali, aquele palhaço vai ser uma espécie de chamariz para as crianças. Então, a coisa, ela não, vamos dizer assim, ela nem sempre foi um palhaço, né? Ela passa a ser um palhaço a partir do momento em que ela apodera ali do Pennywise, né? Eu acho que, se eu não me engano, na década de 30. Né? A partir desse momento, é contado a história do Pennywise, que ele tem uma filha, tanto é que a filha também aparece nos filmes lá de 2017 em diante. Né? É uma parte importante para a gente entender a história de todo o universo de It. Né? Mas vamos chegar no episódio final, que é o episódio lá da neblina, né? Porque a cidade de Delhi é tomada por uma neblina, e aí as crianças, para derrotar o It, eles têm que pegar a adaga, né? E enfiar a adaga perto lá de uma árvore, para que a gaiola que tinha sido aberta pelo imbecil, né? Pela ideia imbecil do general, o general, ele pega... porque antes o general, ele pega uma das pedras dessa gaiola, né, que é uma espécie de gaiola, na verdade, em torno da cidade de Delhi. O general, ele pega essa pedra e derrete, acaba com essa pedra, e com isso ele deixa a gaiola aberta para o It poder fugir de Delhi e ir para outras cidades.
Mas aí as crianças, elas conseguem, através da adaga, né, deixar o Pennywise preso na cidade de Derry, né? O Rich, ele morre no incêndio que acontece lá no clube dos oficiais negros, né? Num dos momentos em que, vamos dizer, a cidade de Derry, os cidadãos de Derry, né? Eles mostram toda a maldade que tem, né, na cidade e jogam, vamos dizer assim, fogo lá no clube dos oficiais negros, e o Rich, ele acaba morrendo salvando a Marge, né? Mas ali no final ele é importante porque ele, como alma, ele ajuda os seus amigos a prender a coisa numa, vamos dizer assim, numa cena muito bonita, que ao mesmo tempo que a coisa se transforma num monstro gigante, né? Enfim, é a história da série. Pra mim, a história nota... Vamos pra nota, né? Pra mim, nota 9.5, né? 9.5 pra mim, a melhor série da temporada, vamos dizer assim, do ano de 2025 até agora, porque a gente ainda tem 2 episódios, ainda tem mais episódios de Stranger Things, né? Então a gente tem que falar até agora, mas acho muito difícil superar It. Bem-vindo a Derry. Pra mim, é a melhor série do ano. Mas antes da gente terminar, só pra eu falar assim do engate em que a série faz com os filmes. Primeiro, trazendo a Marge, né, como sendo a mãe do Rich, né? Então, a coisa, ela mostra pra Marge que o Rich vai ser filho dela no futuro, né? E aí, ela, vamos dizer assim, a coisa mostra que, na verdade, ela não viaja no tempo. Na verdade, o tempo funciona de uma maneira diferente para a coisa, né? A coisa, na verdade, ela está como se fosse fora do tempo, então ela está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E a Beverly, que aparece no final, lá, né? Com a mãe morrendo, na verdade, se mostra que a mãe da Beverly, na verdade, ela se suicidou lá no manicômio, né? E essa é a última cena da série, dessa primeira temporada. Mas é bom destacar também, outra coisa que eu não destaquei, é em relação ao Pennywise, né? O Pennywise é o principal, vamos dizer assim, do filme. Lógico, ele é a alma ali da série. No momento em que ele aparece como palhaço, e aí o Bill Skarsgård, né? O Bill Skarsgård como Pennywise é fantástico, fantástico, como é nos filmes, aqui também na série a mesma coisa. Eu não consigo odiar esse palhaço, velho, eu não consigo odiar o Pennywise. E ele tá fantástico, o Bill tá fantástico aqui como Pennywise mais uma vez. Bom, 9,5 para a série de It a Coisa, um episódio aqui rapidinho, só pra eu falar mesmo que eu gostei demais dessa série. Se você ainda não viu nenhum episódio, aproveita aí esse final de ano para poder maratonar os 8 episódios de It, Bem-vindo a Derry. E eu fico feliz porque vamos ter mais 2 temporadas desta série e espero que a HBO, agora nas mãos da Netflix, né? Agora não, né? A partir do ano que vem, nas mãos da Netflix, mantenha a qualidade do que foi essa série. Mantenha. É isso então, final de semana eu volto com mais um episódio aí falando de Avatar e também do teaser aí de Vingadores Doomsday. Um grande abraço e até o próximo domingo.